O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, crianças! Vamos vir aqui ouvir uma historinha junto com a gente? Puxa um pouquinho mais para lá. Isso. O Antônio vai me ajudar também aqui na historinha. Bom dia, padre. Vamos, olha quanta criança. Ah, vocês estão todos escondidos lá atrás, hein? Senta aqui. O evangelho de hoje é muito bonito, gente. E para a gente entender ele um pouquinho, antes do padre conversar com a gente, eu vou recontar ele de novo, para a gente pensar um pouquinho mais. Tá bom? Então, preste atenção que o nosso teatrinho vai ser tudo aqui, ó. Quem quiser chegar mais perto, ó, vai ser tudo aqui. Então, um dia Jesus, deixa eu levantar para os adultos verem. Ele estava indo para Jerusalém, né? Então, enquanto ele estava lá, vieram os leprosos. Então, os leprosos, espera só um pouquinho. Os leprosos eram pessoas doentes, muito graves da época de Jesus. Ninguém podia ficar perto deles, tanto que eles tinham um sininho aqui, porque eles tinham que avisar que eles estavam doentes, para ninguém chegar perto. Deve ter sido muito ruim, sim ou não? Porque quando a gente está doente, o que a gente mais quer é carinho e cuidado, não é? E não ficar sozinho, né? Então apareceram os leprosos. Me ajuda a contar quantos são? Vocês me ajudam? Ó, vai. 1, calma aí. 2, 3, 4, calma aí, estou devagar. 4, 5, 6, isso. 7, 8, vamos ver se eu esqueci nenhum. 9 e... Calma aí. Será que é 10? 10. Nossa. Quando eles viram Jesus... Ah, gente, o que a gente fala quando a gente está precisando de Jesus? Eles falaram: Jesus, tem compaixão de nós. Ajuda a gente, Jesus. E Jesus, como ele gostava muito, ama todo mundo, levantou as mãos e falou assim, abençoou eles e falou assim: agora vocês vão lá conversar com o sacerdote. Pode ir. Eles foram embora. Jesus mandou, eles foram obedientes, né? E começaram a ir embora. Só que, prestem atenção, na hora que eles iam embora, ficavam curados.
Vamos ver quantos aqui dos nossos aqui, quantos foram curados? Vocês me ajudam a contar tudo de novo? Ó. Só conta o que está curado. Estava com Jesus, foi embora. Ó, vai. É que todo mundo sabe contar? Agora não está me ajudando aí. Aê, curou. 10 foram curados, só que no meio do caminho, um percebeu que estava curado e resolveu fazer uma coisa muito bonita. Ele voltou atrás de Jesus, se ajoelhou e agradeceu a Jesus pela cura. Ah, isso é bom, não é? Todos foram curados. E Jesus pergunta para ele, nossa, eram quantos que foram curados? Quantos que voltaram? Nossa, Jesus. E sabe quem era esse aqui? Era um samaritano. Na época de Jesus, samaritanos e judeus não se gostavam. Sabe quando fica aquelas briguinhas bobas? E mesmo um samaritano que não gostavam dos judeus, ele que voltou. Jesus falou para ele, a sua fé te curou. Pode ir e ser feliz. Agora eu pergunto para vocês. E a gente? Jesus faz milagre na nossa vida todo dia, sim ou não? Quando a gente acorda e está vivo, quando a gente está com saúde, quando a gente tem papai e mamãe, tudo na nossa vida a gente tem. Quando o sol nasce, a gente já é um milagre de Deus. Quando cai a chuva, já é um milagre de Deus. Tudo na nossa vida a gente tem que agradecer. E será que toda hora a gente agradece a Jesus, sim ou não? Vamos falar a verdade, a gente agradece todo dia? Às vezes não. Tem gente que lembra de agradecer a Jesus todo dia. Claro que tem gente que agradece todo dia. Mas muitos de nós, não é, adultos? Sim ou não? Não agradece. A gente esquece de agradecer a Jesus. E daí que a gente aprendeu com o nosso amiguinho samaritano aqui, leproso, que foi curado. Que a gente tem que tudo agradecer a Jesus. Tudo a gente agradece a Jesus. Até quando as coisas não estão certas. Mas a gente tem que agradecer a Jesus, porque logo tudo melhora. Tá bom? Então agora, quem vai agradecer a Jesus sempre, levanta a mão. Vamos ter que treinar, hein? É na oração que a gente treina esse agradecimento, hein? Que bom. Então, gente, palmas para Jesus que nos ama tanto. Criançada, olha aqui para o padre rapidinho. Eu só queria fazer aqui um acréscimo que não está no Evangelho, que foi muito bem explicado nesse momento, mas eu queria voltar um pouquinho lá para a primeira leitura, tirada do livro de Reis. Por quê? Nós vemos também um leproso ali. E para quem não sabe, lepra é uma doença que dá na pele. E aí a pessoa começa a ter feridas na pele, e essas feridas não cicatrizam. E se não for cuidado, realmente as feridas começam a fazer a carne em volta a apodrecer. No tempo de Jesus, isso não tinha cura e era transmitida através do contato. Hoje, graças a Deus, a lepra tem cura e nós chamamos de ranceníase. É esse o nome atual da lepra, mas quem porventura tem é curado. Mas no tempo de Jesus isso não aconteceu, e nem lá no Antigo Testamento. Criançada, no Antigo Testamento, as pessoas acreditavam que uma doença
ou algum problema que não se conseguia explicar o motivo, era como se fosse um castigo de Deus. Um castigo de Deus pelos erros da pessoa ou pelos erros lá dos seus antepassados, que não haviam sido reparado o mal, então a pessoa no futuro acabava sofrendo essas consequências. Mas só que isso é coisa da imaginação das pessoas. Por quê? Se Deus simplesmente nos castigasse ou permitisse que o mal acontecesse na nossa vida, Deus estaria mentindo, ou Ele iria se contradizer naquilo que Ele é. O que nós aprendemos? Que Deus é bom e que Deus é amor. Mas é as nossas escolhas que, infelizmente, que fazem com que nós soframos. Então, não existe essa ideia de castigo de Deus, não existe karma e muito menos encosto. É simplesmente as nossas irresponsabilidades. Por que eu falo isso, criançada? Um tempo atrás, o padre precisou, eu fui dar unção, fui passar óleo numa pessoa que estava no hospital. E aí essa pessoa quase morreu, ficou ali em coma, adormecida. Por quê? Porque ela tinha diabetes. E aí a glicemia dela chegou lá nas alturas, ao ponto dela perder a consciência. E aí eu fui lá conversar com ela, dar uma bênção, enfim. E aí a pessoa virou para mim e falou o seguinte: nossa, padre, olha só como que Deus é ruim. Eu quase morri, olha só o que Ele fez eu passar. Na hora eu falei: calma aí, não foi Deus que fez a senhora passar por isso, mas a senhora é diabética. E quem tem diabetes sabe que precisa evitar doce ou carboidratos. E essa pessoa, além desse cuidado, ainda precisava aplicar insulina no corpo dela, para poder controlar então ali a sua diabetes. Era uma festa de um aniversário, ela comeu doce como se não houvesse amanhã. E mais ainda, ficou quase 3 dias sem aplicar insulina no corpo, porque, entre aspas, ela estava se sentindo bem. E aí acabou passando mal e quase morrendo. Foi Deus que quis isso? Não. Foi a pessoa que foi irresponsável, que não cuidou de si e aí quase morreu. Mas só que, criançada, tem um certo sentimento que todos têm. Quem falar que não tem já está pecando. É o orgulho. Alguns mais, outros menos. Mas o orgulho impede que a gente veja os nossos erros e os nossos defeitos. E aí, quando isso acontece, é muito mais fácil colocar a culpa nos outros ou colocar a culpa em Deus do que assumir que errou, assumir que fez uma escolha ruim e ter que recomeçar. E por que eu falo isso? Naamã, que é o personagem principal da primeira leitura, ele foi curado através do homem de Deus. Homem de Deus aqui, criançada, é Eliseu. Eliseu que foi sucessor de Elias. E aí esse homem de Deus pediu para que Naamã fizesse o quê? Se a gente prestou atenção na primeira leitura, que Naamã fosse ao Rio Jordão e desse alguns mergulhos. E aí depois desse número de mergulhos, se eu não me engano são 7,
Naamã ficou curado. Naamã não tinha mais nenhuma lepra ou ferida no corpo. E isso, o que nós podemos tirar de lição desse momento? Que mesmo com os nossos erros e com as nossas más escolhas, se nós paramos para ouvir Deus, com certeza Deus vai nos ajudar a passar pelo momento de dificuldade. Então aqui tem a confiança em Deus, em acreditar que Deus sempre vai ter o melhor para nós. E aí eu quero encerrar essa reflexão também lembrando o final da leitura, da primeira leitura. Por quê? Naamã foi curado, Naamã não estava mais doente. E aí ele queria o quê? Dar um presente para Eliseu. E se nós escutamos bem na leitura, Eliseu aceitou ou não o presente? Não aceitou o presente, isso mesmo. Por quê? Porque o que Eliseu fez no seu pensamento foi simplesmente cumprir a sua missão. Então não tinha por que ele receber qualquer tipo de gratificação, mesmo que fosse em dinheiro. E criançada, eu vou ser sincero com vocês aqui, olha só. Tem muito adulto por aí que fala assim: eu vou na missa todo domingo. Eu rezo durante a semana. Eu ajudo um pouco na paróquia com alguma atividade, com alguma pastoral. E aí, quando a pessoa acaba se enaltecendo por conta disso, vem a falta de humildade, e muitos pensam que merecem os agradecimentos, merecem serem reconhecidos como os melhores, e aí, em último caso, merecem inclusive aplausos. E aí, criançada, tem uma coisa que o padre vai contar para você, que acontece na igreja. Tem hora que a pessoa não vai escutar o muito obrigado, a pessoa não vai ser aplaudida, e muito menos reconhecer o bem que ela faz. E aí, se a pessoa se aproxima de Deus simplesmente por interesse, interesseira porque quer alguma coisa de Deus ou quer se mostrar, acaba ficando brava, acaba deixando até mesmo Deus de lado. Deus foi culpado? Não. É a pessoa que entendeu ou quis se aproximar de Deus simplesmente para poder tirar proveito ou para poder aparecer. E por que o padre fala isso? Criançada, vir na missa, rezar durante a semana, fazer o bem, ajudar num trabalho de igreja, numa pastoral ou movimento, seja lá o que for, não é nada mais e nada menos do que a nossa obrigação, porque nós demos o nosso sim a Deus. Então que nós possamos aprender a realmente assumir e fazer a nossa parte, não para reconhecimento, não para poder ser agradecido ou muito menos ser aplaudido, mas que a nossa missão seja cumprida e da melhor maneira possível, independente de qualquer coisa, porque Deus sempre tem o melhor a nos oferecer. Que Deus nos ajude e que nós possamos ser fiéis a Ele. Criançada,